Deus é bom demais. Glória a Deus. Vocês viram, gente? Está aprendendo com o pastor Ramon. Estou usando o tablet agora para mostrar. Você viu? Acho que sua esposa a gente tem que aprender, não é verdade? Então eu estou imitando ele aqui hoje. Meu tabletzinho, primeira vez que eu vou usar. Irmãos, antes de eu entrar aqui no tema da mensagem, estava comentando com o pastor pouco antes da gente começar o culto, que Deus me deu um sonho essa noite, antes de eu ministrar. A palavra que eu já tinha preparado, Deus já tinha colocado no meu coração, e Deus falou nitidamente para mim: eu quero falar com o meu povo. E aí, eu acordei assustado porque era uma voz audível. Sabe quando você acorda assustado? Que o coração parece que alguém te acordou? Eu fui acordado pelo Espírito Santo. O Senhor quer falar para a nossa igreja. E aí, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E o Senhor falou para mim: eu quero dizer para a minha igreja 3 coisas. Eu falo com eles através das Escrituras. Nós temos às vezes uma mística de que o Senhor vai fazer alguma coisa para falar conosco, mas o Senhor se revela para nós através das Escrituras. E o Senhor está dizendo para nós essa noite que Ele quer falar conosco através da palavra dEle. O Senhor usa para falar conosco situações. Eu vou dizer que quem tem em casa tem uma José do Egito, uma Joséia. Deus usa a Gisele sempre nos sonhos, até revelações de coisas que poderiam acontecer. Deus usa a vida da minha esposa assim. Por exemplo, estar aqui hoje em Portugal, Deus revelou a ela. Estar nesse templo, desse jeito, ela já tinha sonhado, exatamente neste lugar. Eu, nem um dos meus melhores sonhos do Brasil, nunca imaginei que eu estaria em Portugal, pregando a palavra de Deus. Mas para ela, o Senhor revelou, é um cuidado especial. Deus usa situações, Deus nos fala conosco às vezes através de um louvor, Deus fala conosco através de um sonho, Deus fala conosco através de um filme. Mas para isso nós precisamos estar com o ouvido aberto ao Espírito Santo. E Deus também fala conosco através do silêncio. E esse é o mais difícil. Por que eu digo que é o mais difícil? Porque o silêncio também é uma resposta de Deus. Porque muitas vezes a gente toma decisões erradas, atitudes erradas, porque enchemos de emoções, enchemos de vontade e tomamos decisões erradas. Quer um exemplo disso para ilustrar? Eu tenho um filho pequeno, e quem vive com filho pequeno sabe que o mal desse século é o telemóvel. É difícil controlar o celular. E ele fica: pai, me dá o celular, pai, me dá o celular. Aí eu falei: filho, agora você tem um horário do celular. Você tem esse tempo aqui. E aí, deu o tempo dele, o que ele faz? Pai, me dá o celular. Pai, mas já deu o seu tempo. Não, mas me dá o celular. Aí chega uma hora, o que a gente como pai faz? Eu faço assim, eu não falo mais. Eu simplesmente olho. Dou aquela encarada, e ele já sabe que não pode. Só que esse é o relacionamento com o pai também. Às vezes você fica pedindo: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo. O Senhor simplesmente olha para nós e fala: eu não posso dar para vocês, já deu o seu tempo, já deu a sua hora. Então eu queria só refletir aqui nesses minutinhos iniciais que o Senhor está falando conosco nessa noite, amém? O Espírito Santo quer ministrar algo especial no nosso coração nessa noite. E eu vou te dizer que começou em mim, começou na minha casa, começou a ser trabalhado isso. E entrando no tema que nós estamos nesse semestre, nesse bimestre, que nós estamos falando sobre ministério. Quando o pastor falou: nós vamos falar sobre ministério nesses 2 últimos meses do ano, o Senhor começou a ministrar no meu coração alguma coisa. Eu falei: pastor, quando tiver uma oportunidade, deixa eu me dar uma palavra, porque o Senhor tem se revelado para mim numa circunstância muito especial. E o tema da mensagem de hoje são as 4 fases da vida cristã. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e versículo 24. Mateus 7, 24. Vamos acompanhar aqui. Você conseguiu abrir a sua Bíblia? Vocês estão com a sua Bíblia de papel?
Se você está com o seu telemóvel, tem uma Bíblia digital. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não basta nós estarmos aqui na igreja, não basta nós ouvirmos uma boa palavra, não basta a gente participar de um convívio bom e agradável e a palavra não entrar no nosso coração e nós não tomarmos decisões diferentes. Nós podemos sair daqui mais legal, com mais amigos, como um clube. Eu já disse isso, já ministrei uma vez sobre isso, sobre a igreja clube, onde nós entramos, batemos nosso cartão, colocamos ali a nossa digital, rodamos a catraca, fazemos um convívio legal, gostoso, bom, mas daqui a pouco a gente não muda de vida, não toma decisões diferentes, entra no culto, sai culto e não mudamos de vida, não somos transformados, não saímos daqui diferente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E pensando aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui, para fazer um ponto dinâmico. Vocês sabem a diferença da paixão e do amor? Alguém sabe a diferença aqui da paixão e do amor? Nós que cuidamos de casais, eu e minha esposa, nós cuidamos de casais desde lá do Brasil e importamos aqui para Portugal, cuidando de casais e de famílias. E isso é muito latente para nós, isso é a gente lida muito com isso, que são as diferenças entre a paixão e o amor. O que é a paixão? Se você joga no Google, a paixão é um sentimento. É um sentimento. Paixão é um sentimento. Como um sentimento? É algo emocional, é aquele frio na barriga, é aquela vontade de fazer tudo que a pessoa agrada, mesmo que você não goste. Eu até estava pensando num exemplo, no pastel de nata. Vamos lá, um casal que come um pastel de nata, recém-casado, vamos lá naquela pastelaria comer um pastel de nata. Todos os dias eles vão lá no mesmo lugar comer o pastel de nata, porque eu vou agradar a Gisele, eu vou comer o pastel de nata porque eu sei que ela gosta. E ela pensa na cabeça dela, vamos lá comer naquela pastelaria um pastel de nata porque eu sei que ele gosta. Depois de determinado tempo, 1 ano, 2 anos de casado, nós vamos lá comer aquele pastel de nata. Aí ela pergunta para mim, mas eu não gosto de pastel de nata. E eu falo, eu também não. Mas a gente faz tanto naquela questão da paixão, que a gente acaba se anulando muitas vezes para fazer o gosto daquela outra pessoa. E o que é o amor? O amor já é diferente. O amor é conhecido por ações. Ele também envolve um pouco de sentimento, mas o amor é uma atitude. Você decide a amar. Você faz algo para a pessoa por altruísmo, pelo bem-estar da pessoa. Então você pergunta, ainda no exemplo do pastel de nata, você gosta de pastel de nata? Ela vai dizer não, eu prefiro comer um croissant misto, aquecido, é o nosso preferido. Então você costuma conhecer mais a pessoa, se relacionar mais com a pessoa, mas ao mesmo tempo você se doa mais. Vocês conseguem perceber a diferença da paixão e do amor? Muitos dizem que o amor é o que o amor faz. E antes da gente ver aqui, você vê, Jorge, o que tem a ver isso com o tema de hoje? Eu quero levar aos irmãos aqui a refletir um pouco sobre a história de Pedro. Eu gosto muito de pregar sobre personagens bíblicos, para que a gente consiga fazer um paralelo daquilo que Pedro viveu com o que a gente pode fazer isso hoje. E você vai ver que conforme a gente vai caminhando aqui, a gente vai traçando algumas coisas aqui, das etapas, das fases, você vai ver que você tem muita semelhança, assim como eu me vi, tem muita semelhança naquilo que Pedro viveu com o que a gente vive aqui hoje. Veja, Pedro, ele foi apaixonado por Jesus. Como foi apaixonado por Jesus, Jorge? O que você quer dizer com isso? Vamos lá
continuando lá na leitura, vamos ler aqui mais um texto. Mateus 4, do versículo 18 ao 20. Eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, tudo bem, irmãos? Amém? Tudo bem? Podemos ler as Escrituras? Nós falamos aqui agora há pouco que o Senhor quer falar conosco, amém? Quer falar conosco através das Escrituras também. Então vamos manter as Bíblias abertas, porque Jesus vai falar conosco. O Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Olha só. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homem. Olha só. E no mesmo momento, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Olha, veja que interessante esse texto. Pedro questiona Jesus. Pedro pergunta para Jesus: quem é Jesus? Quem é você? Para onde você vai? Para onde você veio? Jesus já tinha iniciado o seu ministério ali. Se vocês lerem e tiverem curiosidade, Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha sido batizado. Então João Batista já estava falando da vinda de Jesus. Então Jesus ali já era, podemos dizer, Jesus já estava num hype. Jesus já estava, podemos dizer assim, ele já era um influencer. Ele era um influencer da época já, porque Jesus já estava sendo influenciado, já estava influenciando outras pessoas. Então o nome de Jesus ali já não era tão incomum. Jesus já conhecia, já era conhecido. Então quando Pedro encontra com Jesus, e Jesus fala: siga-me, larga essas redes e vem comigo, o que ele faz? Ele larga na hora. Ele fala: eu preciso seguir esse homem, porque esse homem ele tem algo diferente. Então ele segue imediatamente, apaixonado por Jesus, por aquelas palavras que desceram no coração dele. Veja, Jesus já estava ali caminhando, e as coisas aconteceram com Pedro. Veja, esse mesmo Pedro apaixonado é onde Deus pergunta assim: todos dizem que eu sou aquilo, que eu sou Elias, que eu sou... E o que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha que interessante, essa mesma pessoa apaixonada tem uma primeira revelação. A primeira revelação do Espírito Santo acontece com esse homem, com Pedro. Então esse mesmo homem, ele está apaixonado, ele está com uma intensidade com Jesus. Mas tem um ponto crítico aqui que começa a entrar agora, a fase que muitas vezes eu e você entramos, quando nós começamos a caminhar com Jesus. Jesus começa a se tornar muito semelhante, a gente começa a andar com Jesus. Jesus hoje não é um tão diferente, Jesus é tão popular. Todo mundo hoje, você liga uma televisão, você vê uma mensagem de Jesus, você abre um celular, um telemóvel, você tem uma mensagem de Jesus, você busca no YouTube, você tem uma mensagem de Jesus, e Jesus começa a virar tão comum que a gente começa, assim como Pedro, se tornar autossuficiente. Olha que coisa. Jorge, de onde você está tirando isso? Da palavra, irmãos. Isso aqui não saiu da minha cabeça, não. Da palavra. Da onde Pedro se tornou autossuficiente? Vamos lá no livro de Marcos agora. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha que interessante o que acontece com Pedro. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 32. E diz assim: o Filho do Homem, Jesus dizendo, o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto, ressuscitar em 3 dias. A minha versão está um pouco diferente dessa dali que está sendo projetada.
ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a o quê? Repreendê-lo. A sua versão diz assim, repreendê-lo? Repreendê-lo. Vocês conseguem imaginar aqui, irmãos? Pensa comigo aqui, ó. Vocês conseguem imaginar Pedro de lado de Jesus e começa, ô Jesus, o que você está falando, cara? Para com isso. Pedro repreendendo Jesus. Meu Deus, é inconcebível a gente pensar nisso hoje. Pedro chega para Jesus e fala, ó, o que você está falando, Jesus? Para de dizer isso aí. Você percebe um sentimento de autossuficiência, onde ele começa a dizer, até um pouco de imaturidade, de dizer, Jesus, o que você está fazendo está errado. Parece que ele quer ensinar Jesus a trabalhar. E muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Jesus está mostrando para nós o caminho, Jesus está mostrando para nós a direção, Jesus está dizendo o que nós devemos fazer, o que precisamos deixar de fazer, mudar de direção, mudar de rumo. E o que nós fazemos? Jesus, deixa eu seguir aqui meu caminho. Nós começamos a caminhar do jeito que nós queremos e fazemos o que queremos. Nós começamos a andar de uma forma na qual nós não queremos mais ouvir o que Jesus está ensinando. Olha que incrível, Jesus está explicando para os discípulos, eu vou precisar morrer, eu vou ressuscitar, para que o Espírito Santo venha. E Pedro começa, para de falar disso, Jesus, não precisa disso não. É muito estranho, mas será que só isso acontece na vida de Pedro? Isso está tão longe, parece, né? É lá com Pedro, isso não acontece comigo, isso não acontece aqui na nossa igreja. Será? Será mesmo que não acontece conosco? Veja, irmãos, isso é mais comum do que a gente imagina. Vamos para o terceiro tópico. Falta de entendimento. Por que é falta de entendimento, Jorge? Porque as coisas vão caminhando na nossa vida cristã, a gente começa a caminhar, e como eu falei aqui no começo da minha ministração, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu ia me converter e que eu estaria do outro lado do oceano, em Portugal, ministrando a palavra de Deus. Nunca imaginei. E eu garanto que muitos aqui que se converteram, que não vieram cristãos de berço, nunca imaginaram estar aqui também. E às vezes a gente não está entendendo os processos da nossa vida, as etapas que nós estamos passando. Veja, no Evangelho de João, vamos lá agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 6 e 8. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 6 e 8. O pessoal do mídia é fera, já colocou ali, ó. Vou fazer a propaganda do mídia porque o pessoal do mídia está sob a minha liderança e eu falo, então tem que fazer uma propaganda aqui, puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas veja, está escrito aqui, ó. Então chegou até Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É uma coisa assim que a gente lê às vezes a Bíblia e fala, não é possível que isso aconteça. Mas acontece, irmãos. A gente querer ensinar para Jesus e não entender os processos da nossa vida. Hoje, a pastora Joyce, pregando de manhã, ela falou uma coisa que impactou muito a minha vida. Sabe por quê? Porque ela falou assim: tem processos e tem situações que nós vivemos para que nós tenhamos autoridade para ministrar sobre isso.
Então, às vezes você está passando justamente por dificuldade de documento do AIMA, com situações difíceis no emprego. Você nem sabe, às vezes, você está lá naquele emprego justamente para que você possa pregar para o seu chefe. Você está lá naquele emprego justamente porque você precisa alcançar alguém que está lá, mas você não compreende. Sabe por quê? Porque você quer as coisas do seu jeito. A falta de entendimento e às vezes a falta de relacionamento, a falta de caminhada com Jesus nos faz a vista toda embaçada. Sabe, eu com os óculos, quando eu limpo meu óculos direito, eu não enxergo nada. A vista fica toda embaçada. Então a gente às vezes não está entendendo o que o Senhor está falando conosco. A gente não está entendendo o que o Senhor quer de nós. E nós começamos a fazer tudo errado. Veja, Jesus querendo lavar os pés de Pedro. E Pedro, não vai lavar não. No meu pé não. Jesus está querendo nos ajudar. Jesus está forjando o nosso caráter. Jesus está apertando às vezes alguma situação na nossa vida. Jesus está querendo algo a mais de nós. O Senhor está querendo que a nossa vida seja transformada. E Jesus está te mostrando aqui: eu quero lavar os seus pés. Eu quero lavar os seus pés. Sabe o que a gente faz? Senhor, os meus pés você não vai lavar. E aí sabe o que Jesus responde para nós? Se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Então isso mexe com a gente. Porque se chega num momento, numa caminhada, chega num determinado ponto da nossa vida, que se nós não aceitarmos aquilo o que o Senhor está nos mostrando, nós vivemos uma vida medíocre, mediana, uma vida que não tem propósito e não tem sentido. Eu garanto que muitos de nós que estamos aqui viemos porque o Senhor nos atraiu. Talvez você foi convidado por alguém, você veio aqui porque alguém te chamou, porque o Espírito Santo te tocou, e o Senhor tem uma hora marcada, um momento marcado para você nessa noite. Hoje é dia de você mudar o rumo da sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque lá na frente a vida de Pedro foi transformada, a minha vida foi transformada. E enquanto eu estudava essa mensagem, o Senhor estava falando ao meu coração, falando fortemente sobre uma palavra, que é o quarto tópico da fase cristã: arrependimento. Veja, em nenhum momento antes dessa história de Pedro até este momento, Pedro não se arrepende de nada do que ele fala, de nada do que ele fez, de nada da imprudência ao falar com o Senhor. Ele simplesmente sai fazendo, todo o jeito dele, fala a hora errada. Às vezes eu falo: meu Deus, a gente precisa de ter paciência para encarar muitas vezes a falta de maturidade do meu filho, porque ele é uma criança. E muitas vezes eu me vejo assim: Senhor, ainda bem que o Senhor é misericordioso, porque às vezes eu faço que nem meu filho com você. Eu ajo como um menino que fica aqui: ai Senhor, eu estou ansioso. Aí ela vai dizer, às vezes fala, você é usado por Deus, fala: calma, estou muito ansioso com a meta, vai chegar, você vai chegar no mês, vai bater a meta, vai conseguir. Muitas vezes nós não somos assim, irmãos. O Evangelho de João, lembra que eu pedi para vocês, continuam com a Bíblia aberta. O Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Vamos ler aqui, acompanhar aqui, nessa versão, para todo mundo ficar igual. Eu não vou ler nem da minha, eu vou ler de lá. Como diz assim, João 21, 15. Diz assim: depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E mais uma vez, pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Queridos, arrependimento é o amor verdadeiro em Jesus. Arrependimento é querer mudar de direção. Grandes avivamentos que marcaram as nações da história da igreja cristã não começaram com movimento, não começaram com barulho, não começaram com agitação, não começaram com movimentos, começaram com arrependimento. Eu creio que nós vamos viver aqui em Guimarães, através da nossa igreja, um grande avivamento. Creio muito nisso. Creio que a nossa geração, a nossa comunidade, eu creio que os nossos vizinhos, eu creio que a cidade de Guimarães será impactada pelas igrejas evangélicas. Aliás, já está saindo índices que os evangélicos estão aumentando em Portugal. Então, nós temos visto os portugueses entrando nas igrejas. Segunda-feira, agora, essa semana, tinha 5 portugueses na oração de segunda-feira. Pessoas que nunca nem tinham entrado na igreja uma vez, mas vieram aqui buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que impactam essa geração. E começa como? Através do arrependimento, mudança de direção. Pedro, ele tinha feito muitas coisas erradas, inclusive negado a Jesus. Mas ele se arrepende e muda de direção. Veja, dizer que ama Jesus é muito lindo. Jesus, eu te amo. E aí ele estende para o outro, né? Aquilo que você não entende direito, às vezes você entende para outra pessoa. Jesus te ama, mas nas nossas atitudes, muitas vezes, não condiz com o amor verdadeiro. Você lembra que lá atrás, quando eu estava começando a administração, eu falei que o amor é o que o amor faz? Nós estamos aqui agora, tivemos uma reunião recentemente com o pastor, eu e minha esposa, a pastora Gisele, o pastor Ramon, e nós começamos a falar sobre ministério, e começamos a falar de pessoas, e começamos a debruçar sobre nomes, quem poderia fazer aquilo, quem poderia nos ajudar aquilo, e de repente a gente se voltou e falou: mas meu Deus, a gente vai ficar sempre falando dos mesmos nomes? Como a igreja que nós temos mais de 200 pessoas no grupo, 250, Senhor, abre os nossos olhos e que desperte na nossa igreja pessoas que queiram trabalhar no ministério, que queiram nos ajudar, porque é muito bonito dizer: eu te amo, Jesus, mas as nossas atitudes não condizem. É muito lindo a gente dizer: Jesus é maravilhoso, mas a gente não muda de direção, a gente não se arrepende das nossas atitudes, a gente não muda a nossa vida, continuamos trazendo para dentro de nós pecados ocultos, pecados que não são revelados, guardamos coisas dentro do nosso coração, do nosso íntimo, onde ninguém entra, nem Jesus. Sabe por quê? Porque você guarda, tranca a chave, tranca a porta e joga a chave fora, porque ninguém pode entrar, é inacessível. Jesus marcou um encontro conosco nessa noite. O Espírito Santo marcou um encontro conosco nessa noite. E essa mensagem aqui não está ligada a respeito de pessoas apenas que não conhecem a Jesus. Isso está falando comigo, isso está falando com você. Pessoas que já estão envolvidas no ministério, pessoas que já estão envolvidas na igreja, pessoas que já conhecem a Jesus, mas que já andavam com Jesus. Amém? Assim como era Pedro, Pedro já estava andando com Jesus, Pedro já estava caminhando com Jesus, Pedro já conhecia Jesus, era testemunha, Jesus era testemunha, Pedro era testemunha ocular de Jesus, mas ele preferia tomar decisões equivocadas e agir por impulso,
até que ele se arrepende. E eu quero perguntar para você, aqui. Você está em qual fase da sua vida? Qual é a fase cristã que você se encontra? Você se encontra apaixonado por Jesus? Que fala de Jesus? Que anda dizendo que é cristão? Não mede as consequências? Às vezes é imprudente? Ou você é autossuficiente? Que você só consulta a Deus depois de você já ter tomado uma decisão. Você só comunica a Deus. Você só fala: eu vou trocar de carro? Não. Senhor, eu vou só trocar de carro, como se isso não fosse importante para Deus. Vou te dizer que eu quase quebrei financeiramente por causa de um carro. Então o Senhor se interessa com todas as decisões que você vai tomar. Ou será que você está na terceira fase? Na falta de entendimento. Você não entende porque você está aqui em Portugal. Você não entende pelas situações que você está passando. São muitos porquês. Mas o Senhor quer falar com você. O Senhor quer te chamar para perto. O Senhor quer te dizer: olha, calma, eu quero fazer parte de você. Se você deixar eu lavar os seus pés, você vai ter parte comigo. Você vai sentar na mesa comigo. Você já não vai me chamar mais de mestre. Você vai chamar de amigo. Intimidade. Arrependimento, irmãos, traz intimidade. Traz intimidade com o Senhor. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, enquanto eu faço a última pergunta. Por gentileza, eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Nós estamos caminhando para o fim. Ou será que você está na quarta fase? Que está na hora de você se arrepender e dizer: Jesus, tu sabes que eu te amo. O que te impede de você apacentar as ovelhas? O que te impede, o que tem te impedido de você servir na obra de Deus? Talvez tenham sido dito coisas para você, marcas, feridas. O que tem te impedido de você avançar? O que tem te impedido de você prosseguir? Você está diante do Senhor e estão dizendo: tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus está te dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Se envolva conosco, irmãos. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho para a gente fazer. Tem muita coisa que a gente está fazendo. Uma obra que é pequena para nós. É lindo, é maravilhoso. Mas é muito pequeno, é limitado. Você pode ser usado onde você está. No seu trabalho. Você pode ser usado na sua escola, jovens. Vocês são instrumentos. Vocês são a alma da igreja. Vocês vão alcançar, vocês são a próxima geração. Logo vocês vão estar aqui pregando para outros. Onde vocês estiverem, vocês carregam a marca de Jesus. Pais, onde nós estamos com a cabeça com os nossos filhos, os nossos primeiros discípulos, nós ficamos tão alheios e dizemos que nós amamos a Jesus, mas no fundo nós estamos preocupados com tantas coisas, que nós não cuidamos às vezes da nossa primeira ovelha, que é os nossos filhos. O que tem te levado à ausência desse relacionamento com o Senhor?